Criar conteúdo para crescer na digital e criar o seu one person business, né? Construir o seu one person business é muito mais difícil quando você segue uma receitinha pronta que os gurus insistem em fazer por aí. E isso é uma prova real porque as pessoas querem repetir agora, em 2025, aquilo que funcionou lá atrás, em 2015 e 2016. As pessoas estão seguindo o grande guru do digital que tem aí seus milhões de seguidores falando sobre como crescer no digital, como criar o seu negócio, mas esse guru fez isso em outros tempos, há 10 anos atrás. 10 anos atrás o mundo era completamente diferente. E é surreal quando você imagina que ele vai estar completamente diferente daqui a 5 anos, principalmente agora com o avanço da inteligência artificial. E é isso que seu guru está ignorando. Quando ele fala para você, você precisa estar postando todos os dias no Instagram, você precisa fazer stories, você precisa fazer isso, dando uma receitinha pronta para você, ele está fazendo exatamente aquilo que foi lá no passado e funcionou, e funcionava muito bem. Foi dessa maneira que muitos experts que trabalhavam conosco na Trax Produtora cresceram, seguindo uma receita, e a gente seguia praticamente o mesmo projeto com todos os nossos experts. Só que o algoritmo era treinado de uma maneira diferente dessa de hoje. A inteligência de dados cresceu muito rápido, né? E eu sempre sou da prática do seguinte conhecimento: Mark Zuckerberg contrata as mentes mais brilhantes do mundo para trabalhar para ele, porque ele tem um dinheiro que é praticamente infinito, aquele tanto de dinheiro que ele tem na Meta. Então ele pode contratar as pessoas mais geniais para trabalhar para ele no Vale do Silício, para criar um banco de dados enorme de comportamento do consumidor e vender isso através de anúncios depois. E isso é traduzido no algoritmo, porque o algoritmo ele vai cada vez mais entregar o conteúdo de interesse para as pessoas. Então, quando alguém fala, o algoritmo vai ser melhor se você postar a tal hora, o algoritmo vai ser melhor, seu conteúdo vai ter mais entrega se você fizer isso, seu conteúdo vai ter mais entrega se você fizer aquilo, é bobeira. No mundo de hoje, a empresa tem um único objetivo, claro, ela sempre teve, dar lucro, mas naquele tempo ela não precisava dar lucro. Em um tempo passado, quando as startups começam, elas precisam provar a sua tese. E aí elas vão arrumando esses investidores que vão acreditando naquela tese, e lá na frente, quando a tese dá certo, ela se torna lucrativa. É o que aconteceu com a Meta. No passado, a Meta precisava comprovar a sua tese. A tese de que as pessoas têm comportamentos repetitivos e que se a gente aprende esses comportamentos delas, nós vamos saber quais são os interesses dessas pessoas. E com base no interesse delas, nós vamos conseguir entregar um conteúdo ou as propagandas de maneira mais efetiva. Muito mais efetivo, nós vamos entregar um anúncio muito mais efetivo do que um anúncio na televisão, ou no outdoor na rua, ou no fundo de um ônibus, né? E a tese foi comprovada. Então, hoje, o grande objetivo da empresa é entregar o anúncio mais próximo para a pessoa. Dessa forma, você entende que produzir conteúdo nessa plataforma de modo especial, né, do Instagram, ele tem um único objetivo: criar público, entregar uma audiência mais refinada para que o algoritmo entenda quem são as pessoas que têm interesse no seu conteúdo. E aqui a visão muda completamente, porque o seu guru, aquele que tem milhões, acha que a receitinha de postar, você tem que postar 2 reels todos os dias, ou você tem que fazer um carrossel, você tem que fazer as pessoas salvar seu conteúdo, você tem que fazer as pessoas responderem seu direct, tem que, sabe, respostas prontas. Isso que antes funcionava não é o que trabalha hoje, porque hoje o grande objetivo da plataforma é simplesmente entregar anúncios mais satisfatórios. E a lógica é simples. Eu sou um anunciante muito grande das redes sociais, tanto do meu negócio, dos meus negócios, quanto do que os meus clientes vendem, né? Então eu tenho clientes que eu atendo na minha consultoria de mercado digital, e estes meus clientes, eles investem pelo menos R$ 100.000 em anúncios online. Então são grandes anunciantes, só que eles só vão investir mais se o anúncio for efetivo. Tem uma empresa que a gente começou anunciando 40 mil por dia, né? Mas eu sabia que ela tinha potencial de investir muito mais. Inclusive no nosso contrato estava previsto isso, que se em 3 meses eles não atingissem 100 mil, a gente ia rescindir o contrato.
Fato é, hoje essa empresa investe cerca de R$ 350 mil por mês em anúncios online. É simples? Não. É fácil de cuidar? Também não. Mas vale muito a pena para eles, porque traz um retorno sobre o investimento. É nisso que você tem que pensar. Que a grande sacada é que o algoritmo tem um único objetivo: entregar um conteúdo para quem tem potencial de compra. Então, tudo que a gente imagina dessa forma, a gente consegue entender de uma maneira diferente. E aí, quando o seu guru vira e fala: se você precisa pensar em crescer no seu Instagram, você vai postar 2 Reels todos os dias, você tem que fazer um hook muito melhor e tudo mais, certo? Você tem que pensar tudo isso, a copy do seu anúncio, mas isso só vai funcionar se você tiver uma visão orientada para criar o negócio aqui. E criar o negócio aqui significa produzir conteúdo com foco em gerar audiência, e essa audiência vai se transformar em produtos de anúncio. O seu anúncio vai ser seguido para essa audiência e para as pessoas parecidas com aquelas que vão se envolver com o seu conteúdo. Por isso você tem que tomar muito cuidado. O fato de você postar todos os dias, o fato de você estar todos os dias nas redes sociais, não significa que você vai vender. Por quê? Porque se você estiver postando e atraindo a audiência errada, que é diferente daquela audiência compradora, você vai estar treinando de maneira errada o seu algoritmo. Pensa nisso quando você estiver pensando, produzindo seu próximo conteúdo, quando você for postar. Isso aqui está orientado para o que eu vendo na internet? Se sim, continue. Se não, pause, reformule e oriente para aquilo que você quer vender. Todas as suas postagens precisam atrair uma audiência que tem capacidade de comprar de você. Não é simplesmente postar por postar para poder movimentar a rede social e falar que você está ali, não. É postar porque você quer encontrar uma audiência compradora, independente de qual é o conteúdo que você vende. Beleza? Lembre-se disso. O conteúdo tem um único objetivo: mostrar para o algoritmo qual é a audiência que quer comprar de você. Se você pensar dessa forma, você vai pensar de uma maneira diferente do hackzinho que seu guru fala, e aí a partir disso, sua vida vai mudar por aqui. Porque o nosso objetivo é criar um one person business, trabalhar 4 horas por dia, faturar R$ 10 mil todos os meses e viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona. Você já tinha escutado alguém falar sobre isso? Sobre entender que o seu conteúdo tem que estar orientado para criar público e que esse público vai depois ser transformado em anúncio? Ou seu guruzinho continua falando ainda sobre hackzinho de crescer o Instagram? Me diga aqui nos comentários desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora mesmo, porque aqui nesse canal eu te ensino a criar um one person business, o negócio de uma pessoa só, para que você viva a verdadeira liberdade do negócio digital. Bora nessa!